Alguém aqui se emocionou ao cantar esses hinos? Eu acho que a atmosfera conquista e realmente nos emociona quando um relacionamento de amor é manifestado e ele é desenvolvido. Para quem não esteve aqui nos primeiros dias, nas primeiras mensagens, o tema da nossa conferência é preparar-nos para a volta do Senhor. Então nós estamos falando sobre preparar-se para a volta do Senhor. Na primeira mensagem nós tivemos uma espécie de uma escatologia, e isso abriu um cenário de como vai ser o momento da grande tribulação para quem ficar aqui nessa época. Então eu creio que nós fomos alertados a de fato nos preparar para não ter que passar por aquilo. Porque como nós vimos na primeira mensagem, em Apocalipse fala que os homens desejarão morrer e eles não vão conseguir morrer. Eles desejarão a morte e eles não vão conseguir morrer. E a morte vai fugir deles. E tamanho vai ser o caos e o momento de trevas nessa terra. É algo surreal. A mente humana é incapaz de compreender o que é que vai acontecer aqui nesse momento. E hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem maravilhosa sobre amar o Senhor, amar a sua manifestação e também sobre a preparação da noiva. Nós somos aqueles que estamos aqui para desenvolver um relacionamento de amor com o nosso noivo. E esse relacionamento, ao ser desenvolvido, vai nos encher do amor de Cristo e, consequentemente, nós devolvemos esse amor com que Ele nos amou e seremos cativados, envolvidos nesse relacionamento de amor. Isso vai proporcionar a nós o bordar das nossas vestes para nos tornarmos a noiva madura de Cristo, com a qual Ele vai apresentar a si mesmo gloriosa no dia das bodas, para vivermos um relacionamento de amor eterno por toda a eternidade, como a Nova Jerusalém. E nessa noite nós vamos falar sobre ser cheios do Senhor e dar o seu testemunho. E um dos livros que nós vamos usar como base é o livro de Mateus. Então eu gostaria de pedir para os irmãos, para a gente abrir em Mateus 24, do 40 ao 44 nós vamos ler. É bom que a gente dê esse contexto, porque isso vai ser explorado nessa noite. Então é Mateus 24, do versículo 40 ao 44. Não, você consegue colocar aquele diagrama depois? Só que lá eu vou usar. Todo mundo achou? Então vamos ler. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas sabei isto, se o dono da casa soubesse em que vigília iria o ladrão, vigiaria e não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Então, para não ficar cansativo, as irmãs comecem o 1, os irmãos o 2, e assim sucessivamente até o versículo 13. Elas eram insensatas e 5 prudentes. Ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito,
eis o noivo, saía ao seu encontro. Que não vos falte os que o vendem, e comprai para vós mesmas. E quanto elas foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Percebe que aqui tem um aspecto de que a volta do Senhor vai ser como um ladrão. E quando ele vem como ladrão, ele vem secretamente, e ele vem à noite para levar o que é precioso, vem na vigília. E o ladrão, quando vem, ele não avisa. Eu posso testificar isso, que acho que meu pai está aqui, ele pode me corrigir. Mas acho que nós fomos assaltados umas 13 vezes, né? Umas 13 vezes. Fomos, acredite se quiser, fomos assaltados 13 vezes, 2 delas à mão armada com a gente dentro de casa. E uma delas, eu vou contar esse relato, mostrou a falta minha de vigilância e de percepção. Nós estávamos numa terça-feira, era reunião de oração aqui na igreja em Sumaré. E eu e minha irmã, nós morávamos aqui, ó, não tinha essas casas aqui, onde é o estacionamento, não tinha aqueles muros, aquelas casas lá, era um campinho de futebol que a gente vivia jogando bola aqui, né, André? E a minha casa já era do outro lado, então a gente morava bem perto aqui do local. E era uma reunião de oração, e eu e minha irmã, meus pais já tinham vindo para a reunião, minha mãe ia servir na recepção, meu pai já estava aqui, e eu e minha irmã ficamos em casa para esperar dar o horário e depois a gente vinha para a reunião. E aí eu peguei e fui para casa, né? Eu estava com uma camisa de time de futebol, né? Que eu quase não gosto de bola. E fui e vim. Aí eu cheguei na reunião, acho que meu pai falou para trocar e colocar uma camisa sem ser de time de futebol, né? E aí eu fui voltar a trocar de camiseta. Quando eu fui voltar, tinha um casal sentado 2 casas para baixo. E eu olhei, vi um casal, né, um casal ali sentado e tal, mas estava numa situação suspeita. Eles estavam agachados, mas eu, molecão, acho que eu tinha uns 13, 12 anos talvez, e entrei. Aí, mas na hora, nunca passou isso aí na minha cabeça, né? Minha irmã, eu fui bater na porta, ela demorou para abrir, eu falei, vai, tem gente aqui perto. Ainda fui brincar para ela abrir logo a porta para mim. Ela abriu a porta, eu entrei e tal, e pela misericórdia de Deus, estávamos só nós 2 em casa. E meu pai voltou para buscar um livrete que ia ser lido na reunião de oração. Graças a Deus que ele voltou, senão teríamos sido pegos só eu e minha irmã dentro de casa. Meu pai voltou, ele estava procurando um livretinho para trazer para a reunião, que era o livrete da leitura. Minha irmã sentada no sofá de casa. Olha para você ver, irmãos, como a gente não espera as coisas, a gente acha que não vai acontecer. E aí, minha irmã sentada, ela estava sentada no sofá, lendo alguma coisa, ó, para você ver como eu lembro dos detalhes, para você ver como que a coisa marcou. Aí minha irmã olha na janela, ela fala, pai, eu vi, parece que tinha gente aqui na janela. Aí meu pai falou assim, não, é vulto, não é nada não e tal. Aí eu peguei, falei, meu pai continuou lá, né, com as coisas, ali ia fazendo a leitura dela, e eu peguei, fui abrir a porta, falei, tchau, já tô indo. Pau! De repente eu escuto um tranco aqui. Hora que eu olho, entra o anunciado o assalto. Nós fomos pegos dentro de casa e fizeram uma arruaça. Mas percebe? O ladrão não avisou, a gente não esperava, e ele simplesmente apareceu e fez o que fez. E o que o ladrão veio para roubar na nossa casa? Minha mãe, ela trabalhava com ouro.
E minha mãe, nessa época, ela tinha ouro que quando saía essas novelas e era moda as mulheres quererem as joias da novela, minha mãe ela tinha muito ouro de verdade, a ponto de se fosse fazer, tinha condições de montar uma joalheria chique, porque ela comprava de uma fábrica que vinha coisas assim, caras, preciosas. E a nossa casa vivia cheio de gente lá comprando os ouros. E ele veio roubar o quê? Ele não veio roubar o que estava lá na lata do lixo, o que estava... Não, ele veio e ele anunciou que ele queria... Eu quero o ouro porque eu sei que a dona Cidinha tem ouro. Ele sabia, ou seja, deram dica e ele anunciou. Eu falei, eu sei que a Cidinha tem ouro. Quando ele pegou e arrancou o mostruário de joia, ele parou, ele não acreditou, ele olhava assim, que se naquele momento, eu acho que se eu fosse mais forte, mais velho, eu acho que eu e meu pai tinha condição de sair na mão, porque ele deu bobeira até com a arma. Ele esqueceu da arma e tudo, só que a mulher estava com a arma na cabeça da Lia, né? Então o que ele fez? Ele veio buscar o que era precioso. É isso que o ladrão faz. E não é interessante, é até um paradoxo, mas aqui o Senhor cita o exemplo de uma parábola, ele dá um exemplo aqui de que ele vai voltar secretamente como um ladrão para roubar o que é precioso. Não é interessante essa parábola, irmãos? E a questão é, quem de nós realmente, se o Senhor voltasse hoje, poderia afirmar que você é algo precioso para ser roubado pelo Senhor? Eu considerei esses últimos dias, considerei a minha vida, essa semana estudando essa mensagem, eu tô que nem o André agora. Eu não sei, a gente tem comentado, mas ultimamente as coisas têm... E você considera a nossa vida, a nossa experiência, e a gente tem desperdiçado tanto tempo com tantas distrações, que o inimigo ele tem uma estratégia, e até certo ponto ele pode até estar sendo bem sucedido nas nossas vidas, em nos distrair dele mesmo, nos levando a deixarmos de ser preciosos e nos envolvendo com coisas que corrói o nosso tempo, destrói com o nosso relacionamento com o Senhor. Estamos perdendo tempo e não estamos nos tornando preciosos ao Senhor. E nessa noite, eu espero que o Senhor realmente, mas isso precisa que cada um de nós esteja com o coração aberto. Amém. Irmãos, eu queria falar uma palavra de encorajamento nessa palavra de abertura. E o irmão falou, numa das mensagens que nós temos ouvido, que nós não somos jovens demais para nos entregarmos totalmente ao Senhor e também não estamos velhos demais para tomar essa decisão de nos consagrar absolutamente ao Senhor. Esse final de semana, as mensagens que nós estamos ouvindo, irmãos, jovens, é um convite. Ouçam essas mensagens e sintam como um convite para as bodas do Cordeiro. Ninguém é excluído. E por isso eu quero dizer para cada jovem aqui, e eu falo porque eu testifico dessa experiência, ninguém é caso perdido. Ninguém é descartável. Ninguém é descartado pelo Senhor. Não interessa como que você tem vivido, não interessa qual é a sua condição, não importa e não aceite nenhum tipo de acusação. E também não se justifique ao Senhor, porque o Senhor não quer saber da sua justificativa. E eu uso como base a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se deu conta que ele estava desejando comer das alfarrobas, ele, meu Deus, pequei contra os céus. Na casa do meu pai tem tudo. E eu estou aqui, gastei tudo com todas as porcarias desse mundo e estou desejando comer alfarrobas. E os escravos do meu pai comem do bom e do melhor. Ele resolveu voltar e no caminho eu pequei contra o céu e ele queria se justificar. Irmãos, se nós decidirmos hoje nos voltar ao Senhor,
não sinta-se acusado, não permita que nada faça você resistir ao amor do Senhor, mas saiba que o Pai está de braços abertos, irmãos. Jovens, o Pai está de braços abertos, sabe como? Esperando você voltar. E sabe o que Ele vai fazer quando Ele vê que você está lá voltando? Ele não vai esperar você chegar até Ele. Ele vai sair correndo ao seu encontro. Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar afetuosamente. Irmão, se você sentir o beijo do Pai nessa noite, irmãos, não resista. Simplesmente entregue-se a Ele para viver essa vida de um jovem vencedor, que, como nós veremos essa noite, vai brilhar nesse mundo de trevas. E o ambiente que você tiver, pelo fato de você permitir que a luz brilhe, as trevas serão subjugadas. E ninguém vai resistir o que está fluindo de você, porque saiba e tenho certeza de uma coisa: o mundo é mau, os dias são maus, e as pessoas, elas estão sendo enganadas, usurpadas pelo maligno, estão sendo envolvidas com diversos tipos de divertimentos, drogas, bebidas, o que quer que seja que estão fazendo com os jovens aí fora. Eles são iludidos com isso e acabam fazendo isso porque há também nele um desejo, um sentimento de algo que realmente o satisfaça. E quando você chega com o Cristo que tem sido a sua experiência, a sua realidade, e ele brilha diante desses jovens na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, irmãos, você, por causa do Cristo que brilha, se torna irresistível. E eles vão querer o que vocês têm. Por isso, irmãos, nessa noite, abramos o nosso coração ao Senhor. Irmãos, não resista. Eu confesso que por algum tempo eu resisti, mas o dia que eu fui beijado e o Deus da glória apareceu para mim, eu confesso que eu não fiz outra coisa a não ser beijar Ele também. Nós compartilhamos aqui numa reunião de jovens sobre o Salmo 2, sobre beijar o filho. Eu quero encorajar, a gente já enfatizou nas primeiras mensagens, esse desenvolvimento, esse desenvolver de um relacionamento íntimo, pessoal, afetivo, particular com o Senhor, porque às vezes a gente pensa, poxa, Deus é aquele Deus que está lá no céu, eu estou aqui, eu estou longe dele, e cheios de formalidade, nós achamos que nossa condição tem que estar boa, tem que ter uma certa formalidade para chegar a Deus. O Joel falou ontem na primeira mensagem, não, fale com Ele. As suas angústias, as suas preocupações, as suas ansiedades, todos aqueles conflitos interiores que nós temos, fale a Ele. Se você tem vergonha de falar algo para o seu pai, para sua mãe, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica com vergonha e tem até, puxa, mas eu não vou nem falar isso com o irmão, não vou nem ter comunhão disso com o irmão, porque ele vai se escandalizar. Fale com Ele. Fala, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o resultado é que vai se desenvolvendo um relacionamento de amor tão profundo, tão íntimo entre você e o Senhor, que aí você experiencia aquele, como fala em Cântico dos Cânticos 1:4, leva-me aos teus aposentos. E ali fala que a partir do momento que ele foi levado aos aposentos, felicidade e alegria se manifestou nesse relacionamento, porque a donzela, ela viu o futuro ilimitado e de prazer que estava diante dela, e ela simplesmente só pensava no noivo e só queria o noivo. Naquele relacionamento, ela estava relacionada com o rei, ela viu a soberania de Deus na vida dela, mas ao mesmo tempo ela viu que também ele era o noivo, e ela desenvolveu esse relacionamento com o Senhor. Irmãos, por que enfatizando tanto isso? Porque nós precisamos amar o Senhor e amar a sua manifestação. Se o relacionamento de amor não foi desenvolvido, irmãos, dificilmente nós vamos ter essas experiências de sermos enchidos
com ele como a lâmpada. Então ele fala assim, no algarismo romano 1, fala da volta do Senhor como ladrão, ele virá secretamente como um ladrão que vem à noite para levar o que lhe é precioso. E no B ele fala, somente os que são preciosos para ele serão arrebatados naquele momento. E esse tornar-se precioso, eu vou ler aqui uma nota de rodapé em Mateus 26, 6 a 13. Quem quiser me acompanhar, vamos lá. Eu vou ler esse texto aqui também com vocês. Ó. Mateus 26, de 6 a 13. Olha que relato emocionante, lindo, belo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e o derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois esse unguento poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Pois ela praticou uma nobre ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for proclamado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Eu quero focar aqui na palavra desperdício. Hoje nós tivemos uma comunhão muito legal lá embaixo com os jovens de 17 a 22 anos. E talvez vocês enfrentam, assim como eu enfrentei, no ambiente onde vocês vivem, vocês não são aqueles que frequentam baladas, vocês não são aqueles que estão interessados na podridão desse mundo. Vamos colocar dessa forma. Como o jovem compartilhou hoje, ele compartilhou aqui na faculdade dele, muitos frequentam as festas e tal, e perguntaram para ele onde ele ia esse final de semana. E ele falou que estava vindo para uma conferência de jovens para o estudo da palavra. Quantos não nos julgam? Para que esse desperdício? Para que ir lá? Vamos. Você precisa ir com a gente, Limberte. Ó, top. Não, mas, segunda-feira chega na escola, Joel, Limberte, vocês perderam. Quando esse negócio de igreja, que desperdício. Vocês perderam, que fé. Não, mas estava bombando, foi muito legal e tal. Toda segunda-feira pode ser essa mesma conversa. Mas eu afirmo, sem medo de ser feliz, eles estão infelizes. Porque é um ciclo de insatisfação constante. E tempos atrás eu li um artigo que muitos jovens, embora esse mundo de trevas seja caótico, mas muitos jovens, eu não vou lembrar a porcentagem de conversão de jovens que teve no ano de 2024, jovens que os pais não têm histórico de serem crentes, mas estão se convertendo e depois trazendo os seus pais. Por quê? Porque os próprios jovens, por conta até desse desgaste mental, esse desgaste psicológico que tem transtornado a mente dos jovens por conta de excesso de redes sociais, minando a dopamina dos jovens, a ponto deles, com 25 anos, 26, estarem cansados e esgotados por conta do ataque através das redes sociais. A insatisfação chega a tal ponto que eles se curvam diante de Jesus porque eles reconhecem que eles precisam de Jesus. E nesse sentido, muitos jovens preciosos, e olha quantos aqui, amém. Irmãos, vamos nos desperdiçar no Senhor. Amém. É o melhor desperdício que tem. Amém. Olha essa nota de rodapé que preciosa. Quando ele fala do desperdício, no versículo 8 sobre desperdício.
Os discípulos consideram a oferta de amor de Maria ao Senhor um desperdício. Nos últimos 20 séculos, milhares de vidas preciosas, tesouros do coração, altas posições e futuros brilhantes têm sido desperdiçados sobre o Senhor Jesus. Esse final de semana, irmãos, é um final de semana de nos desperdiçarmos no Senhor Jesus. Para os que o amam de tal maneira, Ele é totalmente amável e digno da oferta deles. O que eles derramaram sobre o Senhor não é um desperdício, e sim um testemunho flagrante do seu doçor. Esse desperdício, irmãos, fará que a fragrância de Jesus, lá na sua universidade, seja exalada, e o cheiro da fragrância de Jesus vai cativar os seus amigos, e eles vão caminhar junto com vocês para serem vencedores, preparando-se para a volta do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos nos desperdiçar no Senhor, e isso vai nos tornar preciosos ao Senhor para sermos roubados por Ele. Porque ser precioso ao Senhor não é eu ser aquele crente bonzinho, humilde, coloca a Bíblia debaixo do braço, aquele, mas ele é bonzinho, né, meu? Mas ele é tão simpático, que rapaz bonzinho, né? Aí tem todo aquele estereótipo, aquele aluno que só tira 10 na escola. Beleza, tem que tirar 10 mesmo, mas não é isso que vai te tornar um precioso. Tornar-se precioso ao Senhor é viver nesse relacionamento de amor. E quando você vive nesse relacionamento de amor, o amor dele é derramado em nossos corações. E quando nós temos a experiência desse derramar, isso nada mais é do que experimentar a economia de Deus. E o que é a economia de Deus, para quem não sabe o que é esse termo? É a maneira como Deus leva a cabo o seu plano eterno, o seu propósito eterno. Então, como que Deus quer trabalhar a si mesmo em nós? Dando-se a si mesmo para nós. Então, todas as manhãs, como o André falou, né, quando a gente acorda, se a gente se voltar ao Senhor no primeiro horário da manhã, abertos ao Senhor, o Senhor vai se dispensar. E quando o Senhor se dispensa, você toca mais profundo ainda no amor dele. E isso vai te tornando precioso, que é o que fala lá em 1 Coríntios 3,12, que fala que esse amor nos transforma em materiais preciosos para a edificação, ouro, pérolas e pedras preciosas. A experiência do dispensar de Deus na nossa vida, fazendo morada no nosso coração, é o que vai nos transformar em ouro. E o ouro, ele passa por um processo de purificar. Ele passa pela pressão e o ouro é purificado. Então saiba que durante a nossa jornada com o Senhor, nós teremos momentos de pressão e de purificar. A luta nossa também na faculdade, diante do que a gente tem vivido, é uma luta. Nós enfrentamos uma guerra todos os dias. Isso nos causa sofrimento. A pérola também, ela é gerada porque quando um grão de areia fere a ostra ela solta uma secreção e envolve aquele grão de areia, e aquele grão de areia torna-se uma pérola. Então há processos na nossa vida que serão doloridos, nós seremos mal entendidos, ainda mais como jovens, quanto mal entendido a gente, mas é um processo. E o Senhor, pelo fato de você estar aberto, amando o Senhor, Ele está se dando a você. E quando Ele se dá, Ele mesmo vai te tornando um ouro, pérolas e pedras preciosas. Então o Senhor vai te transformar em algo precioso. Olha que interessante. Ele é o precioso. Ele como precioso se dá a você. Você se torna precioso e Ele vem para roubar o que Ele fez e que é Ele mesmo em você. Irmãos, essa obra de Deus ela é maravilhosa. Que o Senhor realmente alcance esse transformar nas nossas vidas. E agora vamos para ver duas parábolas sobre a vinda do Senhor. Essas duas parábolas estão em Mateus 24, 40 a 41 e Mateus 25, 1 a 13.
Os irmãos conhecem a parábola das 10 virgens? Acho que eu não vou ler, senão toma muito tempo. Vocês querem que leia para entender o... Já leu, né? Já conhece. Então vamos lá para não perder tempo. Mateus 24, 40 e 41, fala da parábola, é o seguinte: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Quando você lê esses 2 versículos, o que a gente nota? Seria maravilhoso ter a certeza de que o Senhor fosse voltar numa reunião como essa. Porque numa reunião como essa, cantando hinos maravilhosos, invocando o nome do Senhor, nós somos enchidos com o Espírito e somos tão tocados, a gente é enchido de realidade mesmo, lógico, se exercitamos o nosso Espírito, o Senhor, Ele nos satura, nos enche, e isso o Senhor voltar e falar, puxa, hoje eu estou pronto para o Senhor Mas, irmãos, a volta do Senhor, de acordo com esse trecho, que 2 estarão no campo, 2 moendo, 2 no campo, 2 moendo, distinção entre os prontos e os descuidados. O que significa isso? Como nós já falamos, nós valorizamos um tempo de qualidade com o Senhor, porque nós estamos sendo fiéis todas as manhãs e voltar o nosso coração ao Senhor e dar o nosso tempo para Ele e permitir que Ele nos encha. Você sabe o seu dia a dia de trabalho. E você está no seu dia a dia de trabalho e, na verdade, você não precisa chegar no seu trabalho como um super crente, aquele, né? Não, é um viver, o irmão Lee usa a expressão que é um viver, viver em dias comuns e normais sobre o dispensar divino da Trindade Divina. O que isso significa? Você está na sua rotina de trabalho, você está lá trabalhando todos os dias, mas você o tempo inteiro tem no seu coração um propósito firme de que você só deseja o Senhor. Você tem a clareza e a convicção de que Ele é o primeiro na sua vida. Você tem, como a buscadora, olhos de pombas, discernimento e percepção das situações, e você também é como uma pomba, que a pomba ela olha uma coisa só de cada vez, ela não fica olhando para tudo distraído. Não, você tem um coração puro, um propósito firme, e você só ama o Senhor e só quer ter o Senhor como primeiro na sua vida. E porque você tem esse sentimento e essa busca no seu coração, no seu trabalho, o tempo inteiro, há um sentimento em você. Por exemplo, terça-feira. Terça-feira tem reunião de oração. A gente sabe que reunião de oração é uma luta. Mas você e eu estamos vivendo nessa realidade. E você está lá, de repente, trabalhando, você leu de manhã, desfrutou o Senhor de manhã, no seu interior, ali quietinho, você está cantando, você está invocando o nome do Senhor, você está orando. De repente, puxa, hoje tem reunião de oração. Hoje não posso perder. Aí você está num sábado, às vezes trabalhando, fazendo um monte de coisa. Puxa, hoje é sábado, hoje tem reunião. Percebe? O tempo inteiro você só está preocupado e focado nas coisas do Senhor. Você estabelece o tempo seu de leitura na palavra, de busca, tudo certinho. Na verdade, irmãos, isso não é nada extraordinário. Isso é o viver normal de um cristão normal. Um cristão normal, sabe o que é um cristão normal? Tudo o que o Satanás tem feito com as pessoas no mundo estão tornando elas anormais. Quando a pessoa se converte, Cristo começa a entrar nela para tornar ela normal. Um crente normal, ele não é um super que faz grandes obras, não. Ele é o ser humano normal da maneira como Deus gostaria que todo homem fosse. Ele é trazido de volta a um estado de normalidade. A humanidade está corrompida. E quando ele é trazido para esse estado de normalidade, ele começa a estabelecer essa rotina de vida. Ele só quer o Senhor, ele só deseja o Senhor. Então, a todo momento, no trabalho, na escola, na universidade, o pensamento dele está nas coisas do alto. Amém. Em contrapartida, tem o outro crente, que já é o mais desleixado. Que enquanto o outro está trabalhando ali, mas ele é uma pessoa que trata bem todo mundo, ele é um gentleman, digamos assim, um ser humano educado com todo mundo. Mas por quê? Não porque ele está se esforçando para ser assim, é porque a vida de Deus
tornou ele um ser humano tão normal que o simples bom dia dele para uma pessoa da firma, puxa, mas aquele rapaz ele tem algo diferente. Na hora da janta, é uma conversa normal. Todo mundo começa a falar com ele, fala, puxa vida, mas você não conversa com ele? Não é gostoso conversar com ele? Tem alguma coisa nele. É um viver normal. Em contrapartida, tem o crente desleixado, que é aquele que sai correndo, não tem o tempo dele com o Senhor, aí chega lá na firma, e aí, Joel? É o crente legal, beleza? Tudo bem? Você viu o jogo ontem? Rapaz, o tempo inteiro dele ele está envolvido também. Ele não está assim, ele não está envolvido com coisa pecaminosa, nada. Mas ele está distraído. Ele é aquele crente que ele tem o Senhor no espírito dele, ele vem nas reuniões, mas ele está vivendo de uma maneira meio relaxada, imprudente. Ele não está sendo sensato, nem prudente, mas ele está ali. Agora imagina a cena. Tá esses dois crentes trabalhando junto. Aí os dois são irmãos. E o mais ali, nó cego, tá daquele jeitão dele. Aí estão lá, trocando ideia, de repente, então, sei lá, trabalham junto no mesmo escritório. Rapaz, tal, você viu, a reunião foi boa ontem, né? Tal. Aí, de repente, o nó cego tá aqui. Foi legal mesmo, tal. Puxa, cadê? É assim que vai ser. Você vai estar no seu dia a dia de trabalho normal. Você está ali trabalhando no escritório, de repente, dois estarão no moinho trabalhando. Um será tomado e o outro será deixado. Imagina a cena, você está com o irmão da igreja lá, que foi fiel, foi firme, conversando com ele. Aí você está aqui, de repente, olha no computador, trocando ideia aqui, de repente, aí vão dizer que é eu e o Joel lá. O Joel vai, eu fico. Aí eu estou aqui com o Joel foi lá buscar o toalete lá, né, Joel? Conversando lá, tal. Aí, de repente, eu falo, Joel, vamos tomar um café aqui. Peraí que eu vou fazer o café aqui para você. Que às vezes ele vai lá e eu forço ele a tomar um café comigo lá. Aí eu vou lá, viro aqui, faço café para ele. Imagina a hora que eu volto, falo, eita, fiquei. Some o Joel, subiu. Irmãos, assim vai ser a volta do Senhor. Vai ser no nosso dia normal de trabalho. Vai ser uma vida que a gente está vivendo a nossa rotina. E quando menos a gente perceber o arrebatamento do Senhor como ladrão, esse arrebatamento secreto, oculto, ele vai acontecer. De repente acontece de irmãos tá sumindo, você está... Imagina o desespero. Você vê o Douglas, o Joel, o André sumindo, de repente você ficou. E, irmãos, sabe o que é sério? O gráfico está fácil de pôr aí? Eu não vou falar dos AIS, dos selos, não. Aqui, pode pôr o gráfico. O inimigo, ele está intensificando hoje as distrações. Porque o foco do inimigo é justamente esse. A distração, eu vou dizer que é como uma dose de injeção de entorpecente, de um anestésico. O inimigo está trabalhando por diversas frentes, principalmente através das redes sociais, internet e tal. Ele está trabalhando e essas distrações são injeções de anestesia. Para quê? Para você ficar distraidão mesmo, para acontecer. E detalhe, nós vimos ontem que nós estamos aqui na era da igreja, correto? Vai chegar o período dos 7 anos, que é da última semana que falta para completar as 70 semanas, para o Senhor voltar. Nós estamos aqui, Estamos aqui. A qualquer momento, pode dar o start do início das 7 semanas. O preparar-se para a volta do Senhor, irmãos, há um sentimento de urgência para que nós realmente nos consagremos ao Senhor. E jovens, vocês são a força da igreja. Vocês consagrados ao Senhor, quer seja onde vocês estiverem, na localidade que vocês estiverem, jovens consagrados ao Senhor, com essa busca, com essa força que vocês têm, irmãos, nós vamos transtornar as trevas. Irmãos, nós vamos fazer
nós vamos fazer Satanás sofrer uma perda terrível. E ele sabe que se nós nos levantarmos com esse espírito, com esse coração, ele está derrotado. Nós precisamos, irmãos, nos atentar. Em Lucas, olha como é que está o mundo hoje. Lucas 17, olha só. 17, que eu perdi aqui. Aqui, 17 e 24, ó. Vai vendo. Pois assim como o relâmpago resplandecendo de uma extremidade do céu brilha até outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Olha esses versículos aqui, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia com Noé? Comiam, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Né? Até que Noé, comiam, bebiam, casavam e eram dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Noé construindo a arca, só ele e a família dele entrou na arca. E imagina aquela geração, olhando para Noé, não chovia de jeito nenhum. Imagina o deboche que não devia ser com a família de Noé. Que louco, construindo uma arca, nem chover chove. E o povo distraidão, comendo, bebendo e dando-se em casamento. E olha esse outro detalhe aqui, 28. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Irmãos, a distração é tremenda. Comer, beber e casar é normal. Educação, cultura, muitas coisas não são pecados em si mesmo, mas elas são usurpadas por Satanás para te distrair a ponto de você se envolver tanto com essas coisas que você vai para a universidade para ter um diploma, para ganhar dinheiro, para comer bem, para viver bem. E isso vai te distraindo, te distraindo, te distraindo. E quando menos você perceber, você foi levado para o mundo. Não foi nem, estou falando nem de pecado, estou falando para o mundo. O mundo tomou conta da sua vida. E a Bíblia fala de não amar o mundo. Quando o mundo toma conta da nossa vida e nós nos permitimos ser influenciados com essas coisas, é o momento de entorpecimento. Você não sente mais nada. Simplesmente o mundo te levou e você foi distraído com essas coisas, porque nós não seguramos, como Moisés, essas coisas pela cauda. A gente precisa segurar essas coisas pela cauda, porque essas coisas podem nos picar e sermos levados no envolvimento a ponto de sermos abandonados por Deus, não porque Deus quis nos abandonar, mas porque nós abandonamos a Deus e, consequentemente, a nossa vida vai de mal a pior. Isso é um alerta, porque nós vivemos numa era, irmãos, de muita influência, e parece que é uma influência de dominação da mente dos jovens, infundindo pensamentos malignos, travestidos de pensamentos, poxa, mas é verdade. Aí chegam em casa questionando os pais sobre determinados assuntos. Aí você influenciado por pessoas malignas, sendo usurpadas por Satanás, infundindo esses tipos de pensamentos em vocês, de repente vocês acham que esses pensamentos são seus, vocês desenvolveram essas ideias, mas não. Tudo tem uma estratégia nos bastidores para nos pegar e nos distrair. E esse descuido vai fazer a gente assustar na hora que o irmão for e a gente ficar. Mas, irmãos, recebamos o alerta do Senhor para hoje. Não temos mais tempo para perder. Eu pensava assim, quando era mais novo, quando eu tiver tantos anos, aí dá para pegar firme. Não pode, não dá.
E eu falo porque na minha geração, eu sinto falta de alguns. Cresceram com a gente. O que eu tenho de melhor que eles? A misericórdia de Deus. Irmãos, não teste Deus. Ele é misericordioso. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele teve da minha vida. Irmãos, não é tempo mais da gente desperdiçar. Precisamos remir o nosso tempo. O Senhor realmente, Ele anseia voltar. Nós vemos o que está acontecendo no mundo, o Senhor quer voltar. Irmãos, a longanimidade do Senhor está dando tempo para nós nos voltarmos ao Senhor e nos entregarmos a Ele sem reserva. Irmãos, eu digo hoje, do fundo do meu coração, foi a melhor escolha da minha vida. Quando eu me voltei ao Senhor, eu descobri o quanto a igreja é maravilhosa. Eu descobri o quanto os irmãos são amáveis. Eu descobri o quanto meus pais me amam de verdade. Porque quando você está meio rebelde, você está afastado do Senhor, você está acusado. Então, porque nós estamos acusados, a nossa consciência está acusada, você quer se justificar, então você fica procurando culpados e justificativas para fazer o que você já tomou a decisão de fazer. Irmão, e isso te influencia de uma certa forma, que aí você fica olhando os outros como os outros, tá me julgando. Não, irmãos, ninguém aqui julga ninguém. A igreja é um lugar que quando você se volta ao Senhor, saiba que é um lugar de amor. Todos vão te amar e todos devemos amar uns aos outros, sem julgar ninguém, sem rotular ninguém, independente da condição que o irmão se achegue ao nosso meio. E isso nos envolve, irmãos, e você vai tocar de fato em algo real, de fato. E o Senhor vai libertar a gente de tantas amarras. E aí você vai vendo isso, você vai vendo aquilo, você vai falar, meu Deus, quanto tempo eu desperdicei, Jesus. Mas não se preocupe, porque o Senhor vai restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto. Saiba disso, irmãos. O Senhor restaura os anos que o gafanhoto consumiu e Ele vai te dar dele e mais dele e mais dele. E você vai ter tanto prazer em ter comunhão com o Senhor, com os irmãos. E você vai descobrir que a única coisa real nesse mundo é Cristo e a igreja. O melhor lugar para estarmos é em Cristo, na igreja, e a igreja produzirá os vencedores que vai trazer o Senhor de volta. Irmãos, escolhamos hoje ser um vencedor. E agora tem as parábolas das 10 virgens, que fala, meu tempo está esgotando, que fala das prudentes que tinham óleo extras para as bodas. Então a parábola das 10 virgens, irmãos, é o seguinte: nós temos o Senhor no nosso espírito, mas nós precisamos ser prudentes em permitir que o Senhor, como o Espírito, que é o óleo, preencha as nossas vasilhas. E o que são as nossas vasilhas? É a nossa alma. A nossa alma é a nossa mente, vontade e emoção. Então, quando o Senhor toma a nossa mente, vontade e emoção, Ele nos satura dele mesmo, então nós armazenamos óleos em nossas vasilhas. E isso é para dar testemunho do Senhor, para brilharmos como luz nessa era de trevas. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu quero mostrar para os irmãos, como os irmãos parecem, irmãos, que as trevas dominam. E parece que elas vencem a luz. Na verdade, a trevas é a ausência de luz. Então, quando a luz brilha, o que se destaca no meio das trevas é a luz. Olha que interessante. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou tacar fogo no local, hein? Querosene. Ô, Vitor, me ajuda aqui para não fazer caca. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é uma lamparina. Ixi, não tenho a tesoura aqui. Tem um canivete.
Esqueci de cortar. Então isso aqui é uma lamparina. Isso aqui, digamos que é a nossa alma. Você já tem o Senhor no seu espírito, mas o Senhor precisa saturar a nossa alma. E o saturar da nossa alma vai nos tornar resplandecentes. Então, pegou lá? Isso é o óleo nas vasilhas. A gente tem aquele hino, né? Temos óleo nas lâmpadas hoje, nosso espírito queimando está, mas também nossas vasilhas hoje temos. Isso aí, irmãos, vai nos tornar ardentes e brilhantes. É aquele queimar do espírito que tanto o Senhor espera de nós. Aquele queimar do espírito que tanto o Senhor espera de nós. E sem perceber, você, ao queimar no espírito, ao se tornar ardente, você sai brilhando. Sabe não tem aquele ditado que eu tenho, vai lá garoto, vai lá e brilha. Quando você vai jogar a bola, o técnico falava, tá pronto, então vai lá, entra lá, vai lá e brilha. E aí ele faz. Nós é a mesma coisa, o Senhor espera que a gente exercite o Espírito no nosso dia a dia, nas reuniões da igreja, e quando a gente termina aquele tempo de comunhão com o Senhor, saturado do Senhor nas nossas vasilhas, o Senhor fala assim, pronto Vitão, vai pro seu trabalho e brilha. Ó, aí nós vamos colocar aqui, ó. Eu tenho. Aí você está lá no seu tempo de comunhão com o Senhor. Aí você está enchendo, você está orando, passando um tempo com o Senhor. Você está lá desfrutando. Olha lá, a vasilha está enchendo. Demora, não é rápido de um dia para o outro. É todo dia, diariamente. Senhor Jesus. Como que a gente se enche da vasilha? Senhor Jesus. Olha lá, está enchendo. Vamos invocar que ela está enchendo, ó. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, olha lá, tá enchendo, ó Senhor Jesus, amém, encheu, olha lá, tá cheio. E agora, o que acontece? Vamos pegar aqui, ó. Pode apagar a luz, por favor? Apaga tudo. Dá uma... Ó, quer ver? Deixa eu ver. Será que precisa molhar o bico também? Ó. Oi? Não subiu ainda, ó. Tá subindo, ó. Tá vendo, ó? Tá subindo. Vai vendo, fica vendo, ó. Tá escuro, não tá? Quando tá escuro... Ó, pode apagar esse aqui também, ó. A tela. É. Eita. Ó. Ih, rapaz, tá demorando, ó. Tá vendo como? Ó lá, tá pegando, ó. Você já tá, sabe, a chama do dom de Deus tá sendo avivada, ó. Eita, meu, tá demorando aqui pra pegar aí. Vai dar. Ó, e talvez você pense que você é um jovem sozinho lá. Tá sozinho lá na universidade. Parece que não tem nada acontecendo. Mas aí você acende essa lamparina. E aí você está andando na universidade lá. Ó. As pessoas estão vendo você sozinho lá. Mas o brilho da lamparina, ele vai se destacando. Você é um sozinho lá. Mas você tem óleo nas suas vasilhas porque você tem exercitado o Espírito, tem tocado no Senhor. E isso, tá vendo? Nesse local aqui agora, a única coisa que está aparecendo, está se destacando é o quê? É a lamparina. Irmãos, é a única coisa que destaca. Então, onde quer que eu vou, vocês estão vendo essa luzinha aqui brilhando, essa coisinha aqui acesa. É assim que é na nossa vida rotineira, dia a dia. Parece que não, mas o seu brilho vai chamar a atenção. Todo mundo aqui que está no escuro, se apagar isso aqui, não tem mais nada que chama atenção, porque está tudo apagado. Mas isso aqui, você levanta aqui, está todo mundo vendo, chama atenção. A lamparina sozinha,
ela não brilha completamente. Agora imagina todos nós aqui com óleo nas vasilhas. Se todos nós aqui tivermos com óleo nas vasilhas, vai ter um clarão aqui nesse local. E porque as nossas vasilhas estão cheias, está cheio de querosene aqui. Então isso aqui só vai apagar quando acabar tudo. Né? O pavio é querosene. E quando o Senhor voltar? Como que vai estar a nossa condição? Nós vamos estar ainda assim, cheio de óleo nas nossas vasilhas? Ou nós vamos ser que nem aquelas virgens insensatas, que quando o noivo chegou, elas correram querer comprar azeite das que estavam cheias, e falou assim, a gente não pode te dar, senão vai faltar para nós. E quando o Senhor voltou, ele encontrou as prudentes assim, queimando, acesas, e elas entraram nas bodas do Cordeiro. Isso, pode acender. Elas entraram nas bodas do Cordeiro porque elas tinham azeite nas vasilhas. E as que não tinham azeite nas vasilhas, quando chegou e bateu na porta para entrar nas bodas, o Senhor falou, não vos conheço. Não vos conheço. Será que o Senhor não conhecia mesmo? Lógico que ele conhecia. Mas o que ele quis dizer nessa questão? Ele quis dizer que ele não aprovou o viver que elas viveram enquanto elas eram vivas. Porque a parábola das 10 virgens diz respeito aos crentes que já dormiram no Senhor. Alguns dormiram com óleo nas vasilhas, outros dormiram sem óleo, com pouco óleo nas vasilhas. Chegou o momento da volta do Senhor, as que estavam com óleo nas vasilhas ressuscitaram e entraram nas bodas do Cordeiro. E as que estavam com pouco óleo, elas adormeceram. Então aqui nessas duas parábolas nós vemos duas situações. Os dois no campo e as duas moendo no moinho diz respeito aos crentes vivos, que quando o Senhor voltar, eles estarão vivos na volta do Senhor e serão arrebatados como primícias, tomados como primícias. E as 10 virgens tipificam os crentes que já morreram, 5 prudentes e 5 nécias, e morreram. E eles ressuscitarão para receber a recompensa ou a disciplina dispensacional. Hoje, o que isso aí significa? A minoria, número 2, são os que estarão vivos, serão arrebatados. E a maioria, o número 10, é os que já morreram e vão receber a disciplina ou a recompensa. Número 10 e o número 2 totalizam 12. É o número da Nova Jerusalém. Isso significa que hoje, como a igreja, nós precisamos estar atentos e ser cheios de óleo nas nossas vasilhas. E a parábola das 5 virgens, ela tem mais um detalhe. Ela tem o número 4, que é a criatura, mais 1, que é o Criador. 4 mais 1, 5. Isso significa responsabilidade. A nossa responsabilidade hoje é encher de óleo as nossas vasilhas, para quando o Senhor voltar, Ele realmente nos arrebate como seus vencedores. E qual que é a melhor maneira de nós enchermos de óleo as nossas vasilhas? É isso que nós acabamos de fazer, invocar o nome do Senhor, voltar ao Senhor e se arrepender, invocar o Senhor, cantar, louvar, estar presente nas reuniões. O André mencionou ontem sobre os jovens nas reuniões de sábado. Nós sentimos falta de muitos jovens aos sábados à noite, irmãos. Cadê os jovens nas reuniões de sábado, invocando, proclamando, cantando, funcionando, incendiando a reunião? Nós precisamos de vocês para nos ajudar a incendiar a reunião, a trazer vigor, vitalidade para a vida da igreja. E isso vai nos tornar vencedores para, por fim, reinar com o Senhor durante 1000 anos e depois como a esposa do Cordeiro durante toda a eternidade, como a Nova Jerusalém. Enchamos de óleo as nossas vasilhas e não nos sobrecarregar com as distrações, como nós já falamos, irmãos. Precisamos trabalhar, precisamos viver. Tessalonicenses fala, aquele que trabalha não come. Mas, como nós já falamos, não permita que as distrações te afastem do Senhor e te leve para o mundo. E não se preocupe com as preocupações da vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
todas as coisas. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida e nada vai passar. E por fim, irmãos, viver a vida da igreja como um testemunho resplandecente na localidade onde você vive. Precisamos sair de tudo mais que é mundo e nos voltar para o testemunho de Jesus, que a igreja é um candelabro de ouro resplandecente. Então, quando nós temos essa experiência, quando nos reunimos como igreja, a igreja vai resplandecer o testemunho de Jesus, vai brilhar nessa cidade e todas as pessoas serão atraídas para viver a realidade da vida da igreja como testemunho de Jesus na igreja de Sumaré, na igreja de Belo Horizonte, na igreja de Jundiaí, na igreja de Várzea Paulista, na igreja de São Bernardo. Em todas as localidades, o testemunho do Senhor vai ser prevalecente. Irmãos, não se menospreze. O brilho faz a diferença. Encha de óleo as suas vasilhas e testemunhem Jesus aonde vocês estiverem. Louvado seja o Senhor. Meu tempo acabou.